Frei Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil e um dos santos mais conhecidos do país, ficando em 23º lugar entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Sendo um homem de muita oração, muitos fenômenos sobrenaturais foram atribuídos a ele. Olá pessoal, meu nome é Joslaine e hoje vou contar para vocês um pouco da história de Frei Galvão. Mas antes, quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva, se não for inscrito, compartilhe com os seus amigos e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Freguesia de Santo Antônio de Guaratinguetá, em São Paulo. A sua família era muito religiosa e de grande status social e político, sendo ele o quarto filho de 10 ou de 11 irmãos. Tanto o pai quanto a sua mãe eram conhecidos como pessoas muito generosas. O seu pai, Antônio Galvão de França, era o capitão-mor da vila e um comerciante ativo. Pertencia à Ordem Terceira de São Francisco. A sua mãe, Isabel Leite de Barros, era filha de fazendeiros e membro da família do conhecido bandeirante Fernão Dias Paz, conhecido como Caçador de Esmeralda. Isabel teve uma morte prematura, faleceu com apenas 38 anos de idade em 1755. Durante sua infância, a rua que Galvão morou com a sua família recebeu seu nome, Rua Frei Galvão. Aos 13 anos, os seus pais o enviou para o seminário jesuíta, para o Colégio de Belém, que fica em Cachoeira, Bahia, permanecendo lá por 4 anos. Galvão queria se tornar um jesuíta, mas por conta da perseguição que os jesuítas estavam sofrendo naquela época, perseguição essa que era liderada por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, o seu pai pediu para que ele mudasse para um convento franciscano, localizado em Taubaté, para o proteger. Galvão se tornou noviço em 1760 no convento de São Boaventura de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Aos 21 anos, Galvão se tornou noviço e, como a sua família era muito devota de Santa Ana, ele adotou o nome religioso de Antônio de Santana Galvão. Durante o noviciado, Galvão se tornou conhecido pela sua piedade, zelo e virtudes exemplares. Sua profissão solene foi em 16 de abril de 1761, que assumiu o voto de defender o título de Imaculada da Virgem Maria, ainda considerada uma doutrina polêmica naquela época. E em 11 de julho de 1762, Galvão foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou seus estudos em teologia e filosofia. A sua primeira missa foi celebrada na Matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá, onde ele havia sido batizado. Em 1768, ele foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Naquela época, ser porteiro de um convento era um cargo muito importante, de muita responsabilidade. E mais uma vez, Frei Galvão cumpriu com seus deveres de forma esplendorosa, que a Câmara Municipal o considerou o novo esplendor do convento. Em 1770, foi convidado para fazer parte da Academia Paulista de Letras, chamada de Academia dos Felizes. Na segunda sessão literária, realizada em março de 1770, Galvão declamou com sucesso, em latim, 16 peças de sua autoria,
todas dedicadas a Santa Ana, sua santa de devoção. Declamou também 2 hinos, uma ode, um ritmo e 12 epigramas. Suas composições são bem metrificadas e dotadas de profundo sentimento religioso e patriótico. De 1769 a 1770, atuou como confessor no recolhimento de Santa Teresa, casa que abrigava devotas de Teresa de Ávila na cidade de São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que afirmava ter visões onde Jesus lhe pedia para fundar um novo recolhimento. Galvão, que era o seu confessor, estudou essas mensagens e se consultou com outros religiosos que as reconheceram como válidas e sobrenaturais. Mas o convento foi fechado devido a uma mudança no governo da província de São Paulo, forçando as freiras a abandonar o local. Mas as freiras não aceitaram essa condição e, com a ajuda da população e também do bispo, logo o convento foi reaberto. O convento foi ampliado para abrigar um número maior de irmãs que não paravam de chegar. Galvão demorou 28 anos para construir um novo convento e uma nova igreja. Além de vários deveres que o Frei Galvão cumpria, ele também se comprometeu com a formação das irmãs. Tudo parecia estar indo bem, mas o Frei Galvão passaria por mais uma tribulação, quando o Frei Galvão defendeu um soldado sentenciado à morte por ter ofendido levemente o filho do capitão Mor. Por conta dessa atitude, ele precisou se exilar. Mas como ele era muito querido e respeitado, a população conseguiu revogar a ordem contra o padre. Sendo um homem de muita oração, muitos fenômenos sobrenaturais foram atribuídos a ele. De acordo com os relatos, ele tinha o dom da premonição, levitação, telepatia, bilocação e de cura. O de bilocação era quando ele se fazia presente em 2 lugares para cuidar dos doentes. Muitos já ouviram falar das pílulas do Frei Galvão. Em uma ocasião, o Frei Galvão escreveu em um pedacinho de papel uma frase em latim do ofício de Nossa Senhora que dizia: "Após o parto permaneceste virgem, ó Mãe de Deus, intercedei por nós." Enrolou esse pedacinho em forma de uma pílula e deu para uma jovem que sofria de fortes cólicas renais. Depois que ela tomou a pílula, a dor cessou imediatamente e ela expeliu uma grande quantidade de cálculos renais. Um certo dia, um senhor foi até o Frei Galvão para pedir a sua intercessão pela sua esposa, que estava tendo um parto muito difícil. Frei Galvão pegou uma dessas suas pílulas e deu para essa senhora. Logo, ela teve o bebê sem nenhuma complicação. Muitos ficaram sabendo sobre as pílulas que curam. A procura pelas pílulas só aumentava. E o Frei Galvão precisou ensinar para as irmãs do recolhimento como fabricá-las. As pílulas são fabricadas até os dias de hoje e distribuídas gratuitamente para cerca de 300 fiéis diariamente. A Igreja orienta para que apenas pacientes em estado terminal devam tomá-las. As obras do Frei Galvão não paravam. Frei Galvão foi nomeado guardião do convento de São Francisco, sendo reeleito em 1801. Em 1808, Frei Galvão teria instituído a devoção a Nossa Senhora das Brotas, em Piraí do Sul, durante uma viagem missionária ao Paraná. Anos depois, em 1811, fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 11 meses depois, retornou ao convento de São Francisco, na cidade de São Paulo,
Em sua velhice, obteve permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e de seu tutor para ficar no recolhimento que ajudara a criar. Veio a falecer naquele local em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão foi sepultado na Igreja do Recolhimento, sendo o seu túmulo até hoje um destino de peregrinação. Na época do seu enterro, sua fama de santo já havia se espalhado por todo o Brasil. Aqueles que conseguiram estar presentes no seu velório, desejosos em guardar uma relíquia sua, foram cortando pedacinhos de seu hábito, que ficou reduzido até a altura dos joelhos do Frei Galvão. Como ele possuía somente aquele hábito, foi sepultado com o de outro frade, que ficou igualmente curto. E a primeira lápide do túmulo do Frei Galvão teria tido o mesmo destino de sua batina, sendo pouco a pouco levada pelos devotos. As pedras da lápide eram colocadas em copos com água para tratar os enfermos. Em 1921, o convento de Nossa Senhora da Luz tornou-se um mosteiro, sendo incorporado à Ordem da Imaculada Conceição, edificação atualmente chamada de Mosteiro da Luz. Foi declarada também Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. No local também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que abriga um dos mais representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro, originalmente reunido por Duarte Leopoldo e Silva, o primeiro arcebispo de São Paulo. Em 25 de outubro de 1998, Galvão se tornou o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano. Em 11 de maio de 2007, durante a visita de 5 dias do Papa Bento XVI ao Brasil, se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ser canonizada pela Igreja Católica. Frei Galvão foi o primeiro santo que o Papa Bento XVI canonizou numa cerimônia realizada fora da cidade do Vaticano. Segundo a Igreja Católica, as duas histórias que serviram de evidências de que houve a intervenção divina do Frei Galvão foi a de Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva. Sandra Grossi possuía uma malformação uterina, não conseguia manter o feto no útero por mais de 4 meses. Depois de tomar a pílula do Frei Galvão, em 1999, ela deu à luz ao menino Enzo. A garotinha Cristina da Silva, de 4 anos, sofria de hepatite, considerada incurável pelos médicos, e após tomar a pílula, ela foi curada. Em julho de 2012, Frei Galvão ficou em 23º lugar entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Esse concurso foi realizado pelo SBT baseado no programa The Greats da BBC. Isso foi um pouco da história do grande Frei Galvão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima história.